Tudo bem, meus amigos? Preparados? Vamos para mais uma sessão de resolução de questões. Muito importante que você construa uma base teórica muito eficaz, mas o candidato nasce apenas quando ele sai da teoria e põe a mão na prática, resolve questões. É um saber que se soma a um fazer. Então, um candidato que estuda ainda não é candidato. Só estudar, pelo menos na língua portuguesa, só estudar não é suficiente. Nós temos que aprender a fazer uma leitura daquilo que uma banca traz como estilo, traz como recorrente. É aquilo que aprendemos a lidar com o português de determinada banca. É isso que nos faz, então, flutuar em vasto tema, riquíssimo tema, dando foco, aprofundamento. Nós vamos aprendendo a lidar com os temas recorrentes. Devemos saber tudo, mas aquilo que tem alta recorrência na prova, nós temos que ter domínio. É isso que sempre faz grande diferença nas provas. Primeiro, sempre observar que nós temos uma noção que é a sintaxe. A sintaxe se constrói por meio de vínculos, e esses vínculos produzem efeitos de superfície. Então, professor, por que nós estudamos a sintaxe? Para entender os vínculos e controlar os efeitos de superfície, como a concordância nominal, concordância verbal. Nós temos que observar os vínculos. O fenômeno da preposição, né, que gera, aliás, o fenômeno da crase, né, que tem por origem a preposição. Então, preposicionamento, exigir ou não exigir preposição, a preposição a na língua portuguesa, então pôr ou não pôr uma vírgula, colocar o verbo no singular ou no plural, né, ter a possibilidade da voz passiva ou não, usar um pronome ato antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, toda essa gama de possibilidades é que nos remete a esses efeitos de superfície, que, é claro, se transformam em questões, né? Quais seriam esses efeitos de superfície? Então, nós temos na sintaxe os efeitos de superfície relacionados à concordância, à regência, são os dois grandes capítulos, a pontuação, a crase, as vozes verbais, e principalmente aí destaca-se, né, a relação do nome e pronome. Pronomes pessoais, pronomes relativos, em que sempre há uma grande dificuldade em tudo isso. Nos pronomes pessoais, os pronomes átonos, a colocação pronominal. Nos pronomes relativos, o pronome relativo adequado e se vem ou não vem com preposição. Essa roda gira, né? Às vezes aparece uma questão sobre um tema, às vezes mais de um tema na mesma questão. É esse conjunto e vasto detalhamento que cada um desses temas contém que você precisa desenvolver uma destreza. Tá legal? O que nós vamos fazer a partir de agora é resolver questões. Vamos à nossa questão número 1. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal e à concordância nominal de acordo com a norma padrão. Então, muito bacana quando a banca nos direciona, que ela poderia colocar apenas assinale a alternativa correta quanto à sintaxe, quanto à correção gramatical, e daí valeria tudo. Quando é correção gramatical, vai desde a acentuação até a vírgula. Aqui você tem um direcionamento, né? Então é multitemático ou bitemático, mas você tem aí, né, um direcionamento, e isso você tem que usar a favor. Entre uma questão que não nomeia o tema e a questão que nomeia o tema, há um caminho andado, tá bom? Vamos lá. Letra A, nos salvaremos, já é um primeiro erro, concordam? Não começamos um período com esse tipo de pronome, que é o pronome átono. Professor, como ficaria correto aí? Né? Vejam como o verbo está no futuro, salvaremos, então nós vamos ter que usar a mesóclise. A próclise, do jeito que está na letra A, está errada, e se eu colocar após o salvaremos, é outro erro. Então não adianta, né, sair de um erro para criar outro. Nós temos que ter aí o uso da mesóclise. Vamos até o infinitivo, salvar, insere o pronome nos, salvar-nos, e por fim a flexão verbal, salvar-nos-emos. O que eu sempre destaco para vocês é o seguinte, né, nós não podemos perder de vista que você tem que observar o erro. Nos salvaremos está errado.
A banca não está pedindo para você retificar. Um dia talvez ocorra isso. Um espaço para você retificar a frase, dando a ela a forma de norma culta. Mas por enquanto não. Por enquanto você tem que ir lá e dizer a letra A não presta porque ela traz uma colocação pronominal errada. Tá bom? Vamos lá. Em seguida, na mesma letra A, temos o seguinte: não salvaremos, ou melhor, salvar-nos-emos mesmo errando? Não sei. A morte de Mineirinho me deixou meio perdida. Aí nós temos o advérbio de intensidade, e esse advérbio de intensidade não varia, sendo advérbio não varia. Então o correto é meio perdida. Então na letra A, duas falhas, né? Uma falha de colocação e uma falha na concordância nominal, porque meio, sendo advérbio, é invariável. É a clássica questão com a palavra meio, né? Meio não tem nada a ver com a concordância nominal, mas é nesse tipo de questão que aparece produzindo confusão de quando é numeral e de quando é advérbio. Numeral varia, advérbio não. Esse caso, por estar intensificando o adjetivo perdida, não temos, né, a possibilidade da flexão. É o advérbio. Na letra B, tivemos com o primeiro e o segundo tiros, o primeiro e o segundo tiros, perfeita a construção. Tivemos a sensação de segurança, ficamos alertas. Tá aí o problema, gente. Alerta em português é advérbio, é palavra de empréstimo, né? Veio do latim, não, veio do italiano, alerta, né? Então, alerta é um advérbio e por ser um advérbio, considerado assim na gramática tradicional, não varia. O correto é ficamos alerta. E na sequência, né, quando deu-se, o quando é uma conjunção que abre oração subordinada e como o conectivo que abre oração subordinada exige a próclise. Então o correto ali é quando se deu. Há uma palavra atrativa, a próclise se torna obrigatória. Então a letra B também falha tanto ali na colocação pronominal quanto na concordância. Na letra C, se 13 tiros, então esse C, professor, o que é? É conjunção. Se 13 tiros nos acordam, professor, e aí? E aí que você tem uma construção que tecnicamente exige a próclise, já que a conjunção se é uma conjunção que abre uma oração subordinada, ela passa a ser uma palavra atrativa e mesmo que à distância, o uso antes do verbo é obrigatório. Então, se 13 tiros nos acordam, é a colocação obrigatória. Por quê? Porque o se, a conjunção se, subordinativa, é uma palavra atrativa. Ah, professor, está distante, mas estando na oração subordinada, a conjunção, mesmo quando o pronome está distante, a próclise continua sendo exigida. Então, se 13 tiros nos acordam, com horror e tarde demais, ficamos acuados, a concordância nominal, né? Ficamos acuados, sem saber se também nos matarão. Nossa, matarão-nos. Essa construção mata professor de português, né? É uma colocação assassina. Quer matar o professor de português? Faça isso. Matarão está no futuro, não se usa a ênclise ao futuro. E o também, advérbio como exige a próclise. Então também nos matarão, tá bem? Então se 13 tiros nos acordam, ficamos acuados e se também nos matarão. 3 falhas, né? 3 falhas na letra C, não tem como casar com a letra C. Na letra D, se rebentou em Mineirinho o meu modo de viver. Rebentou-se. Esse se não é conjunção, é o pronome, tanto que aceita, né, a colocação posterior ao verbo. Se rebentou em Mineirinho, rebentou-se em Mineirinho o meu modo de viver. Olha que interessante, né? Avaliando ali se nós temos uma condição, né? Temos uma conjunção ou se temos um pronome. E o uso rebentou-se o meu modo de viver em Mineirinho é uma frase que tem coerência. Então, né, como é um pronome, a colocação após o verbo se torna obrigatória. Por isso, como não o amar,
ele viveu até o 13º tiro, o que eu mesmo dormia. Opa! Devido à fartura das alternativas que vieram antes, eu tenho que repensar essa letra D. Porque será que eu li corretamente? Vamos à letra E. Vinga-se a justiça, conforme se vê, de forma estranha. Quaisquer que sejam as causas, porém, acho que sempre se pode salvar nossa alma. Então vejam como a banca, né, canalizou os problemas para duas alternativas. Na letra E, vinga-se perfeito, vinga-se a justiça, conforme se vê. Perfeito, né? O conforme conjunção subordinativa exigindo a anteposição. Na sequência, quaisquer que sejam, a concordância nominal do quaisquer perfeita, né? Quaisquer que sejam as causas, porém, acho que sempre se pode, o sempre advérbio puxando o pronome, eu não tenho dúvida, a alternativa E é a alternativa correta. Fiquei na dúvida na letra D, por causa da interpretação que a palavra C exigia. Vamos agora reler a letra D para fazer, né, aquilo que a gente poderia chamar de rescaldo. O fogo está dominado, mas vamos entender melhor a letra D. Então, rebentou-se em Mineirinho o meu modo de viver. Por isso, como não o amar? Talvez a banca ali quisesse, né, que você usasse como não amá-lo, que estaria correto também por causa do infinitivo. Então, amá-lo seria correto, mas o não como atrativo também torna essa colocação correta. Então, ali nós temos duas formas corretas, né? Como não o amar ou como não amá-lo. É uma exceção porque o verbo amar está no infinitivo. Ele viveu até o 13º tiro, o que eu mesmo dormia. Ele viveu até o 13º tiro, o que eu mesmo dormia, né? A não ser que no texto, por exemplo, a pessoa que narra seja uma mulher, e daí esse eu mesmo, né, teria que ser eu mesma dormia. Não lemos o texto, então a falha na letra D de dado é o rebentou-se em Mineirinho o meu modo de viver, né? Rebentou-se em Mineirinho o meu modo de viver. Por isso que a letra E traz ali plenamente a correção, não há dúvida sobre isso. Vamos ver as estatísticas? Opa, muita gente foi bem, só 15% aproximadamente errou. Então, uma questão que traz uma liquidez e nos faz pensar um pouquinho sobre a banca, né? Vejam como a banca traz às vezes algumas dúvidas, mas a correta, ela é muito correta. Ela, né, traz uma liquidez muito grande. Vejam como nós estamos a sintaxe, colocação pronominal, concordância nominal. Como que você está com as regras de colocação pronominal, né? Talvez na sua prova caiam duas questões de pronome átomo. Você tem que dominar muito bem esse tema. Vamos em frente, vamos lá. Na sequência, a questão número 2. A concordância está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em a concordância. Então tem hora que a banca fala concordância nominal, tem hora que ela fala concordância verbal e tem hora que ela fala apenas concordância, o que pressupõe que está em jogo tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal. Vamos lá, letra A. O encarte do disco contém. Primeiro, então, ponto de destaque é o contém com agudo corretamente concordando com o encarte. Então, contém com agudo representa o singular e o contém com circunflexo plural. Como o núcleo é encarte, o núcleo do sujeito, o encarte contém acento agudo, perfeito. Contém informações acerca de arranjadores, intérpretes, compositores, os quais despertam o interesse do autor. Ah, professor, os quais o quê? Os arranjadores, intérpretes e compositores. Ah, professor, pensei que eram as informações. Ah, eu não tinha percebido isso, gente. Vejam como as quais ali poderia nos trazer um pouco de dúvida em relação à referência. Porque eu poderia falar dos arranjadores, intérpretes e compositores, mas também poderia retomar informações. Ou seja, o que desperta o interesse do autor? O que desperta o interesse do autor? Então vamos deixar a letra A no ar, ela está toda legal, toda perfeita, mas quem dúvida
na concordância nominal do as quais. Será que está retomando arranjadores, intérpretes e compositores ou está retomando informações? Vamos ver. A letra A fica em suspense até nossa decisão final. Letra B. Alguns cantores não se atêm. Aí está errado, gente. O atém deveria aparecer com acento circunflexo, concordando com o plural alguns autores. O que o contém da letra A está correto, o se atém da letra B está errado. Alguns cantores não se atêm, com circunflexo representando o plural, ao enredo original da canção, que, então aí não tem nada no plural, né? Canção que interpreta, que os cantores interpretam. Opa, questãozinha tá ficando legal, né? Esse que retoma a canção, mas traz o sujeito oculto cantores. Que interpretam significam, né? Eles, os cantores, interpretam a canção. Né? Canção a qual eles interpretam. Opa! Olha a VUNESP querendo complicar. Legal, né? A gente percebe que essa é uma questão que em outras bancas, como a Carlos Chagas, é de trivialidade assustadora. Já quando a gente vê essa dificuldade na VUNESP, já nos dá um susto, né? Exigindo habilidades sintáticas. Então a leitura desse que, pronome relativo, que eu troco por a qual, porque retoma a canção, esse que, a qual, canção, né, introduz uma oração e nesta oração o sentido é eles, sujeito oculto, eles interpretam a canção. Tá bem? Seguindo, pois importam-lhes mais a melodia. Opa, ali não importam, grande erro de concordância verbal. Na ordem direta ali eu tenho que entender que algo importa aos cantores. E o que importa aos cantores é a melodia, pois mais a melodia importa a eles, aos cantores. Né? Então vejam que o lhes é o objeto indireto, retoma cantores, e o sujeito, na ordem direta, é a melodia. Então, pois, mais a melodia importa a eles, aos cantores. Então, duas falhas. O atém e o importa, que deve estar no singular. Então, letra A mantém viva, se mantém viva, e a B sai do jogo. Na letra C, o autor questiona se a maior parte do público, cuidado, esse é um tipo de sujeito que permite exceção. Você pode concordar com parte ou com público. Que pena, né? Parte está no singular, professor. Público também está no singular. Então aí não vai ter o que fazer. Então, por isso, corretamente, a maior parte do público sabe apreciar, tá tudo certinho. Então, o autor questiona, a maior parte do público sabe, ok, por enquanto não há o que dizer. Sabe apreciar devidamente as canções com as quais, e aí você poderia retomar, maior parte do público, tendo como referência maior parte. Ou poderia retomar só o público, que daria também nexo, mas ambos estão no singular. Então o autor questiona se a maior parte do público sabe apreciar as canções com as quais o público está habituado, com as quais a maior parte do público está habituada, mas não no plural. Então ali vejam na letra C como de novo o pronome relativo traz a dificuldade. Esse com que retoma canções, ou seja, com as canções. Agora, quem que está habituadas aí, estão habituados com as canções? A maior parte do público. Questão bastante, né, rara na banca VUNESP, mas é uma questão que suscita, então, né, uma destreza, um controle maior com a presença do pronome relativo. Então, ali na oração, com que estão habituadas, a forma correta seria com que está habituada, retomando maior parte, ou está habituado, retomando o público, o que dá mais evidência, dá mais clareza do raciocínio, né? Então, letra C, falha de concordância na última oração. Na letra D, né, tornaram-se popular os sites. Vamos colocar na ordem direta para ver o que acontece? Na internet, os sites tornaram-se populares. O adjetivo concorda com o substantivo. Então, ali, popular se refere a sites, os sites tornaram-se populares. Concordância nominal. Né?
os sites que apresentam interpretações equivocadas para canções famosas. Então o erro na letra D é o popular no singular. O correto seria populares. Na letra E, a interpretação da letra de Djavan, a interpretação recebeu um sem número de comentários, dos quais se destacaram alguns muito elogiosos. Se destacaram alguns muito elogiosos foram destacados. Ali, na frase derradeira, encontramos a famosa voz passiva sintética, gente. Se você perguntar, professor, qual que é uma certeza absoluta? O número da Mega Sena, eu se acertar um, já está ótimo, né? Agora, qual que é uma certeza absoluta na sua prova, na questão de concordância verbal? Voz passiva sintética. Prova da VUNESP, voz passiva sintética, questão de concordância, é certeza absoluta. Por isso que eu digo para o aluno, né? Às vezes a voz passiva não está invocada no edital, mas está lá na questão de concordância. Então a voz passiva deve ser estudada olhando com muitos detalhes na voz passiva sintética. Pelo visto, não há o que fazer, nós temos aí a letra A, né, como alternativa correta, não temos dúvida, muitos erros evidenciados nas outras, né, e por isso letra A correta. Vamos dar aquela conferida, vejam como a estatística agora já traz um número altíssimo, né? Quase metade dos que responderam cometeram falha, quase metade, 45%. É um número altíssimo, gente. Numa prova da VUNESP, sempre friso para vocês, o que devemos mirar é uma prova perfeita, uma prova de português em que se objetiva gabaritar, não só como um desejo particular, mas como uma necessidade. Para ir bem nessa prova, você tem que acertar de 20 para cima no mínimo. Né? Quando metade erram essa questão, sinal de alerta. Veja o que está faltando. Vocês viram ali voz passiva sintética, a acentuação dos verbos, né? O verbo ater-se, o verbo conter, a presença do pronome relativo na análise sintática. Tá bem? Vamos em frente? Vamos ao número 3. Assinale a alternativa em que as frases penso que o problema é médico e desconfio até de que existem competições gastronômicas estão reescritas de acordo com a norma padrão. Quanto à colocação de pronome, cai muito na prova, hein, gente? E a concordância verbal. Então, uma dupla, né? Vejam que a questão se pauta pelo verbo tratar, que é verbo transitivo indireto. Se tratava, tratava de algo, de alguma coisa. A preposição de ajuda a entender tudo isso, que é um VTI, que problemas médicos vai funcionar como objeto indireto. E essa estrutura com verbo transitivo indireto, com o verbo tratava de algo, vai produzir com o pronome se a estrutura da indeterminação do sujeito. Daí a razão do verbo permanecer obrigatoriamente no singular. Então, na primeira construção, penso que se tratava não é uma possibilidade, é a única construção correta. Ah, professor, põe o pronome onde? Ao que? Esse que é uma conjunção subordinativa, puxa o pronome para antes do verbo. Então, penso que se tratava é a única forma correta. E aí, a banca se entregou, ou melhor, premiou quem estudou. Né? Você já tem a letra A como alternativa correta. Tá legal? Vejam que na sequência você tem o verbo haver, e o verbo haver precisa ficar no singular quando ele tem sentido de existir, e é nesta hora que ele forma a oração sem sujeito, é classificado como verbo impessoal, e o resultado de tudo isso é aparecer, né, como efeito de superfície. Olha o efeito de superfície, aparecer no singular. Então, letra A, liquidez total, é assim que a gente gosta da VUNESP, aquela objetividade que não tem, né, para onde ir. Só letra A tem essa possibilidade, né? Então, quando você tem aí, ó, 26%, gente, ainda é um número muito alto. O que você nota com esses 26%? Que a pessoa não entrou no nó da concordância verbal, não tocou naqueles problemas que são extremos, como o uso do verbo haver, a voz passiva sintética em confronto com a estrutura da indeterminação do sujeito. É o alugam-se casas versus o precisa-se de casas. Tem que dominar isso. Né? Então coloque aí no seu plano de estudo
o domínio do verbo haver, a estrutura da passiva sintética, a estrutura da indeterminação do sujeito. Nós já trabalhamos muitas aulas sobre esse tema, essas aulas estão completamente gratuitas e disponíveis, né? Se você não assistiu nenhuma aula sobre o verbo haver, nenhuma aula sobre voz passiva, indeterminação do sujeito, coloca aqui embaixo para mim, professor, pelo amor de Deus, cadê o link da aula que você falou? E daí você vai colocando aí, né, os conteúdos que você sente. Professor, colocação pronominal, estou fraco. Peça para mim, né? Peça para mim. Então, né, vejam os temas que estamos tocando, aquilo que você se sentiu ainda fragilizado na questão, não conseguiu identificar a falha, coloque aqui nos comentários e eu em seguida respondo, né, colocando o link da aula para vocês. Questão número 4. Questão número 4. Assinale a alternativa em que a concordância segue o padrão da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa. Gente, concordância, você sabe que vai ser ou nominal ou verbal, tá bem? A perspectiva da falta de alimentos deixam. Clássico, né, gente? Extremamente clássico. O núcleo do sujeito perspectiva e o verbo deixam no plural. Então não há dúvida, núcleo do singular, núcleo do sujeito no singular e o verbo no plural, erro clássico de concordância. É possível que já tenha nascido. Então, a hora que eu bato o olho no verbo nascer, gente, eu falo o que nasceu. E aí aparece mais de 9 bilhões de seres humanos. Se você disser para mim que 9 bilhões não é plural, o que será plural nessa face da Terra? Então, o correto ali, embora já tenham nascido 9 bilhões de seres humanos. Na ordem direta, é possível que mais de 9 bilhões de seres humanos já tenham nascido. Então, letra B, errado, erradíssima, né? Na letra C, conforme algumas previsões, deverão haver. Então, vejam ali a locução verbal, deverão haver compõe uma locução em que o verbo haver é o principal. Sendo o principal, vai lá, senta, bate um papo com ele, toma um cafezinho, fala, e aí, verbo haver? O que você trouxe de novidade? Ele fala, nenhuma novidade. Aqui estou eu, chefe da locução, quem manda aqui sou eu, e eu estou com o sentido existir, portanto sou um verbo impessoal, estamos aqui todos juntos criando uma oração sem sujeito. Sacaram porque eu falei todos nós juntos? Porque o deverão, ou melhor, deverá, é só verbo auxiliar. Quem está comandando, se ele fica no singular plural, é o verbo haver. E o verbo haver ali, criando uma oração sem sujeito, o deverá. Obriga, então, o singular, se obriga a estar no singular por o governo que o verbo haver produz. A sintaxe, quem está ali governando é o verbo haver. O deverá no singular é apenas fruto do que o verbo haver comanda. Então, letra C, erro clássico, hein, gente? Deverá haver é sempre no singular, pois o verbo principal, o verbo haver, com sentido existir. Legal. Ficamos ali entre a D e a E, né? As discussões, núcleo do sujeito, têm se tornado show de bola, né? Tem com circunflexo. Olhem como a acentuação. Ah, professor, lá no fim? Lá no fim eu não vi. Então as discussões têm se tornado relevantes, né? Tem que ler até o fim. Tem se tornado as discussões cada vez mais relevantes. Falhou a concordância nominal. E por isso, segundo a revista Veja, um número considerável de brasileiras, o número abriu mão de ter filhos. O número abriu mão, o número é o núcleo, abriu no singular, 100% correta, não há o que discutir, todas as demais, aquele escândalo de falha, e por isso que não há o que fazer. Isso é preocupante. Veja pelos erros alheios aquilo que lhe falta. Professor, fiquei em dúvida aqui. Vamos correr atrás, gente. Isso aqui numa prova da VUNESP não pode ocorrer. Nós fizemos questão de concordância em que tinha lá o pronome relativo, o sujeito oculto. Aquilo é mais habilidade. Aqui é mais sabedoria, gente. Saber lidar com os vínculos, mas dentro de uma expectativa muito adequada, né? Quando você tem um número desse, gente, 52%, se preocupe por si. Olhe para dentro e diga, o que está faltando para mim
numa questão como essa, né? O que eu erraria aí? Conversem comigo, tragam um problema para a gente ampliar, tá bom? Vamos à última, olhem lá. A regência da forma verbal destacada segue a norma padrão da língua portuguesa. Então, se nós estamos falando da sintaxe, estamos falando de concordância, de colocação pronominal, estamos falando de pronome relativo, de sujeito, de verbo, de concordância de adjetivo, e é lógico, de regência, de exigência ou não de preposição. Tá legal? Se você tiver alguma dúvida, beleza, mas vejam as três últimas, como elas criam ali uma reprise. Na letra C, o vilão da história argumentou algo. Argumentar é VTD, é um verbo que não exige preposição. Então, o verbo argumentar sendo VTD, não exige aquela preposição de antes da conjunção que, conjunção integrante. Esse D está totalmente errado na letra C. Na letra D de dado, a veja insinua e quem insinua, insinua algo. O verbo insinuar não rege preposição. De novo, na mesma cena, na mesma conjunção integrante, uma preposição descabida, totalmente errada. Né? Na letra E, Caligares supõe algo. Quem supõe, supõe alguma coisa. É a hora que a banca, vamos dizer assim, está cansada e ela fala, eu vou ficar aqui fazendo a mesma coisa para baratear o meu trabalho. E ela fala, eu vou investir tudo na letra A e na letra B. Então vamos lá, letra A e letra B. Vamos ver o que tem na letra A e na letra B. Na letra A, o título do livro de que, do qual Caligares aludiu. Opa! Vejam que ali aparece o pronome relativo e o erro está onde, gente? Quem alude, alude a algo, alguma coisa. Ali deveríamos, em vez da preposição de, ter a preposição a. O título do livro, A que Caligares aludiu, ou ao qual Caligares aludiu. Então, letra A, erradíssima, não tenhamos dúvida que a letra B é correta. Por quê? Olhem que interessante, hein? Se todas as demais estão erradas, a letra B está correta, mas não é fácil. Olha como a banca investiu ali, ó. Então, quem procura persuadir-nos, quem procura persuadir alguém de alguma coisa. Ele procurou persuadir João dos dias frios que virão. Procurou persuadir João dos políticos que ele deveria votar. Então, quem persuade, né? Quem procura persuadir alguém de algo. E por isso que ali o de que está 100% correto. Persuadir alguém sobre algo, de algo, acerca de algo, são as complementações possíveis. Como nós temos ali uma oração aberta com o que, o de é a preposição adequada. Então, né, Dan Brown procura persuadir alguém, que é o nos, representando ali o objeto direto, persuadir nos, esse nos é o objeto direto, de algo, de alguma coisa, que é o famoso objeto indireto. As estatísticas revelam, por exemplo, né, uma noção que pode, talvez, ser uma questão com uma complexidade. 40% eu tenho que entender, é um número alto. Professor, aqui eu tive dificuldade para analisar a regência do verbo. Sim, perceber a transitoriedade do verbo, né? Mas não deixe de entender as três últimas como verbos transitivos diretos, verbos que não exigem preposição. E na letra A, quem alude, alude a algo, alude a alguma coisa, né? Então ali nós temos a exigência da preposição a preposição a ali é obrigatória e isso nos traz então, né, por exclusão, um caminho bastante tranquilo em relação à letra B de bola, tá bom? Precisando de algum conteúdo, tirando alguma dúvida que tenha ficado, escrevam nos comentários, eu sempre volto para continuar a aula com vocês, só que agora dialogando por escrito, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!